Boa tarde a todas e todos. Nós estamos começando mais um debate do Centro de Estudos Avançados, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Este é um programa que já vem, né, se desenvolvendo desde abril, né, debates do CEA na quarentena. Eu sou Sérgio Pereira Leite, diretor do Centro de Estudos Avançados, né, que é ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, cuja responsabilidade é do professor Alexandre Fortes, né. Tenho aqui também na vice-direção do Centro de Estudos, meu colega Pedro Sack, aproveitando para deixar um abraço a ele, e no nosso apoio técnico, o residente Francisco Marzinotto, que também aproveito para agradecer o constante apoio e colaboração. Hoje nós temos a honra, né, de receber a professora Regina Novaes, né, que é professora aposentada do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e é professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio, também no Rio de Janeiro, né, além de outros cargos, funções no ISER, no IBASE, no Conselho Nacional da Juventude. Regina é muito conhecida por suas atividades, né, seus pensamentos, suas obras, né? Então, para a gente é de fato uma honra recebê-la aqui para tratar do tema As Religiões em Tempos de Pandemia, né? Nós também contamos aqui na bancada de entrevistadoras, né, com as nossas colegas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, a professora Carne Machado, né, que é antropóloga, professora do curso de Ciências Sociais e também do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade, e também editora adjunta da revista Religião e Sociedade, né, e a professora Silvia Fernandes, né, também professora do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, professora do Instituto Multidisciplinar e, além de tudo, é coordenadora do Grupo de Pesquisa Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião, o CRELIG, né? Então, eu acho que temos uma equipe aqui no programa extremamente qualificada, né, para conversar com a nossa colega Regina Novaes, né, e aproveito para saudar também os nossos ouvintes que têm nos brindado toda semana, né, com sua participação, proporcionando que as nossas discussões alcancem um número muito grande de pessoas, né, e faço aqui já um incentivo a que todos possam comentar ou elaborar questões pelo nosso bate-papo no canal do YouTube e, na medida do possível, a gente vai trazendo essas questões para a nossa roda de conversa. Então, eu passo a palavra à Regina Novaes, né, para a sua apresentação inicial, e depois a gente continua essa conversa com as questões trazidas pela Silvia e pela Carli e pelos ouvintes, e podemos, então, começar o debate. Regina, por favor, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua participação conosco. Muito obrigada, eu que agradeço, Sérgio, professor Sérgio Pereira Leite, por esse convite. Agradeço ao Centro de Estudos Avançados também. Quero mandar um abraço para o pró-reitor, também Alexandre Fortes. Agradecer o apoio também do Francisco e de toda a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a qual eu tenho relações históricas e que eu estou muito feliz de estar com vocês. Muito feliz também de ter essas duas jovens e criativas pesquisadoras da área de religião, que vocês têm nos seus quadros e que, na verdade, valoriza bastante as ciências sociais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um grande prazer estar aqui, e esse tema que nós escolhemos é um tema desafiante, é um tema difícil, e ele já nos dá uma primeira lição, né? Religiões em tempos de pandemia, já nos dá uma lição de que, muitas vezes, o tempo da pesquisa ele não é o tempo da religião nem da vida.
tempo da pesquisa, às vezes, é mais alargado, né? Então, digamos assim, eu vou fazer um esforço para trazer observações sobre como as religiões estão no tempo de pandemia, mas nós vamos demorar muito tempo para compreender melhor essa relação que hoje está nos desafiando, né? Então, nesse sentido, eu pensei em separar a minha fala em 3 pontos, né? Começar com essa ideia de religião como área de estudo, quer dizer, o que significa estudar religião. Em seguida, entrar na questão das relações entre Brasil, religiões e pandemia, e ao final, 2 ou 3 frases para a gente ficar pensando, né? Então, é por aí que eu vou tentar caminhar, e vou tentar usar o tempo que vocês estão me dando, e agradecendo essa oportunidade, que para mim também foi uma oportunidade de pensar, né? Eu acho que esses convites, esse momento que nós estamos vivendo, que nos desafiam a colocar coisas em relação, também é um tempo de reflexão que a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, eu começaria dizendo, lembrando, aliás, vocês sabem muito bem disso, que as disciplinas têm história, né? A antropologia tem história, a sociologia tem história, né? As ciências exatas também têm sua história. Assim como as disciplinas têm história, os conceitos também têm história, né? Eles são forjados em determinados momentos e forjados a partir de questões que a sociedade se coloca, e a partir daí ela tem que formular conceitos para dar conta, para explicar, né, para dar conta daquilo que está acontecendo, né? Então, quando a gente fala em conceitos, a gente não deve estar procurando uma reconciliação dialética de conceito com conceito. Ao contrário, o desafio é justamente que o conceito ele seja aplicado à realidade, ele ajude você a compreender a realidade. Então, esse é o ponto. Então, nesse sentido, o conceito tem história, os conceitos mudam, e novos conceitos também precisam ser forjados quando há desafios como esse que nós estamos vivendo hoje, que é o tempo de pandemia. Então, na verdade, eu vou trazer para vocês uma das formas de compreender essa relação, que é a antropologia, né? A antropologia, que é uma leitura da sociedade, é uma leitura do mundo real, né? E a antropologia procura entender como as coisas são. É claro que todos nós acabamos querendo dizer como as coisas deveriam ser, mas, no entanto, quando você pensa nos cânones da antropologia, ela tem que nos ajudar a mostrar como as coisas são. Quando se trata de religião, tem uma diferença importante a ser colocada de início. A religião produz conhecimento sobre o mundo, né? A religião talvez seja a primeira forma de conhecimento sobre o mundo. Nas sociedades mais simples, era a cosmologia que explicava a origem do mundo, explicava como as coisas funcionam, como as coisas devem se reproduzir e se produzir. Na verdade, a ciência ela se desloca da religião na medida que ela tem uma outra lógica, né, para poder explicar as coisas, mas, ao mesmo tempo, sempre a gente acaba querendo também dizer como as coisas deveriam ser. Vocês imaginem o que é estudar religião. É você reconhecer que há um conhecimento produzido nas religiões e, ao mesmo tempo, se afastar dele para poder compreender quais são os seus efeitos na vida social. É esse o nosso objetivo, né? Quando estudamos religiões, queremos saber essa dimensão da vida social, que repercussões ela tem sobre outras áreas da vida social, da vida, da dinâmica, da transformação, da reprodução. Então, esse é o objetivo nosso de quem estuda religião, né? E aí, no caso da antropologia, você liga sempre a questão da religião à questão da cultura, né? A religião é pensada como uma expressão cultural. As sociedades produzem cultura e produzem as suas religiões. Na verdade, quando eu digo isso, a religião está ligada à linguagem e está ligada também à dimensão simbólica da vida social. As sociedades, na verdade, elas produzem os seus deuses, produzem a sua cultura, né? Então, esse é o nosso olhar para a religião. Isso não quer dizer absolutamente que nós, quer dizer, desmascarando a religião. Não, essa é a nossa entrada, é a nossa possibilidade de contribuir para o debate do ponto de vista antropológico, né? E aí alguém pode dizer, nós vamos dizer que existem culturais. Todas as culturas têm as suas razões, têm as suas emoções. E aí nós vamos cair de um certo
relativismo antropológico, que muitas vezes foi criticado historicamente como se fosse que a antropologia não tomasse posição, porque ela vai estudar as culturas, as religiões nas culturas, e vai descobrir razões, emoções culturais, né? E nesse sentido relativiza. Hoje em dia existem várias correntes da antropologia que criticam o relativismo e que vão trabalhar justamente como é que sujeito e objeto se afetam entre si, né? Como é que você pode dizer como as coisas são sem trazer você junto para saber como elas deveriam ser. Esse é um dilema que vai continuar existindo nas ciências sociais, vai continuar existindo na antropologia também, que é como separar, né, esses tipos de conhecimento. No entanto, esse exercício tem sido importante, tanto para quem está no mundo das religiões e disputa lugares na religião, como para quem está fora, porque ele estabelece alguns parâmetros do diálogo entre as ciências sociais e a religião. Então, nesse sentido, essa perspectiva, né, de pensar a religião como expressão cultural é a perspectiva que eu vou tentar adotar na nossa conversa de hoje. Eu trouxe aqui, inclusive, uma definição do Goethe, que é muito boa para pensar a religião da maneira como eu gostaria que a gente pensasse hoje. Então, o que ele vai dizer, mostrando como o reconhecimento das religiões como processo social de construção de Deus, ele vai pensar a religião como uma tentativa de conservar a provisão de significados armazenados através dos símbolos, dramatizados nos rituais e relatados nos mitos. Então, essa ideia é que a religião ela tem um passado a ser preservado, mas ela muda ao mesmo tempo. Ela é uma tentativa, né, de preservar isso que a sociedade foi acumulando no seu fazer social, né? Então, a religião, nesse sentido, ela é tanto uma fonte doadora, no sentido da vida, como um locus de agregação social, né? Essas duas coisas estão sempre ligadas. É claro que, numa sociedade chamada simples, ela é a fonte. Na sociedade complexa como a nossa, ela é uma das fontes que compete com outras fontes, como, por exemplo, a ciência, como, por exemplo, a mídia, estudada pela Carli, pela nossa querida Carli aqui presente, né? Então, você tem outras fontes, a escola, a ciência, a mídia, são outras fontes também que dão sentido para a vida. Agora, de qualquer forma, a religião é uma delas que perpassa, muitas vezes, todas essas outras. Agora, o que dizer, então, da religião no sistema capitalista? Né? Eu estava falando de uma maneira muito que acontece em todas as sociedades, em todas as culturas. E na sociedade capitalista, como é que se coloca a questão da religião? Né? As religiões do mundo ocidental e capitalista não se restringiram ao lugar que a modernidade lhe reservou, ou seja, não ficaram no âmbito do privado. Né? Havia uma expectativa que, conforme você tivesse um desenvolvimento da ciência, um desenvolvimento do Estado laico, né, você teria justamente a religião pertencendo ao mundo do privado. O Max Weber, quando falou sobre a afinidade afetiva entre a moral protestante e a conduta capitalista, né, certamente o Lutero, ao conferir o valor religioso ao trabalho, não tinha o objetivo da sustentação ao capitalismo. Mas, segundo Weber, das formas de ação, das formas micro de ação, né, emergem novas estruturas coletivas. Então, você teve aí, a gente tem que reconhecer que houve uma cooperação, ou uma conjugação de fatores entre o espírito do capitalismo e o protestantismo que se colocou no mundo a partir do século XVI. Né? Então, nesse sentido, o ponto de partida é religioso, pode ser religioso. Ou então, a gente pode pensar em com que elementos esse ponto de partida religioso encontrou, né, para poder incrementar aquilo que a gente vai chamar, que o Weber chamou de espírito do capitalismo. Mas, no entanto, quer dizer, e essa base, esse encontro, ele produz em seguida também todo um processo da esfera econômica não depender da esfera religiosa. Ao contrário, ele produz um processo onde a teoria da secularização aparece, né, do Estado laico, da separação entre Estado e Igreja, é produzido junto com a produção do Estado capitalista. Né? Agora, passado tantos anos, né,
a gente pode pensar que a narrativa da secularização ela foi apropriada, reapropriada também por diferentes atores na constituição dos Estados nacionais, resultando em diferentes arranjos políticos. Né? A gente não pode dizer que a secularização dos Estados Unidos, americana, da França e do Brasil tiver resultado no mesmo processo. Né? Todos esses estados se pretendem laicos, mas eles tiveram relações entre o Estado e as religiões diferentes de acordo com o seu processo de constituição da nação. Né? Então, isso é muito importante, porque o que eu estou querendo dizer com isso é que a religião é um elemento importante para pensar a sociedade, é uma dimensão da vida social, mas que ela age sempre, essa dimensão age sempre em combinação com outras dimensões. Né? E que as transformações históricas vão acontecendo a partir do encontro entre dimensões e de disputas entre elas e de disputas intra também as religiões intra o próprio Estado. Né? Então, o que dizer do Brasil em relação a isso? Né? Como é que a gente pode pensar no Brasil? Estava pensando como é que eu ia dizer isso para vocês hoje e me veio na cabeça que a repercussão da pandemia na sociedade brasileira não pode ser pensada como um raio surgido no céu azul. Essa expressão conhecida, né, conhecida metáfora de Karl Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, escrito em 1852, na sua brilhante análise histórico-sociológica sobre o momento vivido, né, historicamente vivido, Marx está dizendo que não se pode pensar o que está acontecendo ali como um raio surgido do céu azul. O que ele quer dizer é que, na verdade, a pandemia não cai num terreno vazio. A gente fazendo uma relação, uma comparação, a pandemia não cai num espaço vazio de história e de relações sociais. Né? Então, o que Marx fala ali, ele coloca como é que estava o desenvolvimento econômico, social e político, e inclui também a importância do plano simbólico no desenrolar dos fenômenos sociais e também nos processos de dominação. Né? Então, eu quero dizer que, inspirada um pouco nessa análise, né, lembrando essa análise, homenageando essa análise de conjuntura, a pandemia também não, as repercussões da pandemia também não podem ser pensadas como um raio surgido em meio ao céu azul. Né? Essa ideia é a ideia que muitos componentes da história dos países, da conjuntura política, da conjuntura econômica, vão determinar também as ações da pandemia na sociedade e nas religiões. Certamente a pandemia produz crise sanitária internacional, né? Essa pandemia que produz essa crise sanitária internacional pode ser pensado como acontecimento que recai localmente em sociedades historicamente estruturadas, né? E, no caso do Brasil, uma sociedade historicamente estruturada a partir da desigualdade, uma sociedade excludente, vivendo uma conjuntura conservadora. Esse é o nosso, na verdade, a nossa situação. Quer dizer, a pandemia recai sobre a nossa história, sobre a nossa conjuntura, sobre nossos governos, sobre o nosso governo federal, numa conjuntura conservadora. E isso, então, a pandemia, ela reflete, revela e revela disputas, transformações no campo político e no campo religioso. Então, se é verdade que em nível internacional o Estado perdeu, aliás, o mercado perdeu lugar para o Estado, né? Você teve todo um tempo onde o Deus mercado parecia que exigia que o Estado se restringisse, diminuísse, a questão da pandemia vai refletir diferentemente nos diferentes países a partir do tamanho do Estado, do dever do Estado, das possibilidades do Estado, muito menos do que da lógica do mercado. Isso é uma coisa importante. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que o campo religioso de cada um dos países também vai receber a pandemia de acordo com a sua própria história, né? Da sua própria história, com a sua própria desconfiguração social do momento em que está vivendo. Nós estamos falando de novo em conjugação de fatores, onde a religião é um dos elementos que compõe. Então, pensando em religião e pandemia, a gente pode começar a pensar naquela ideia de religião como sentido de vida
e locos de agregação social, para pensar uma ideia muito simples que Marcel Mauss colocou. A religião torna o sofrimento sofrível. Ou seja, a pandemia produz medo, produz morte, produz insegurança, né? E, então, nesse sentido, é preciso colocar esse sofrimento em algum lugar, né? E a religião é um lugar, vamos dizer assim, é o lugar que socialmente ainda é aquele que transforma, que explica o sofrimento, que dá um lugar ao sofrimento, que diz que o sofrimento pode ser entendido, né? Então, nesse sentido, nós temos o papel da religião na pandemia, é um papel que tem que ser pensado, estudado. Então, muitas vezes, as pessoas acham que é somente porque nós não temos uma política, por exemplo, de acompanhamento das mortes e do contágio, que as pessoas não dizem que o seu parente morreu pela Covid-19. Ao contrário disso, muitas vezes as pessoas não dizem porque, ao dizer que um parente morreu de Covid-19, você estaria, de alguma forma, achando que havia um castigo ali, e um castigo para a família. Enfim, a maneira de explicar a pandemia, o sofrimento, depende também do repertório religioso disponível para determinados cidadãos, né? Então, é preciso perceber esse elemento simbólico também, que contribui, muitas vezes, para que nós não tenhamos os dados que a gente precisaria ter sobre a pandemia. Então, nós temos relatos de pessoas que esconderam no prédio onde moram, na periferia, na favela, porque achavam que aquele era um elemento para mostrar que a família fazia algo errado, que alguma coisa não estava funcionando, que poderia ser um castigo divino. Esse é um exemplo. A outra coisa importante também dizer é que nós falamos que religiões implicam em rituais, né? Rituais são mediações para poder, na verdade, exercer o sagrado, né? O momento sagrado da vida que se distingue do profano. Então, os rituais estão se reinventando na pandemia também. Então, pesquisas mais longas deverão ser feitas, por exemplo, para entender por que determinadas religiões, como o protestantismo, onde a palavra é mais importante do que o próprio rito, elas se adaptam melhor entre os evangélicos do que entre os católicos, onde o rito tem um peso maior, e muito mais do que as religiões afro-brasileiras, onde, na verdade, a presença, o estar junto, tem exigido muito maior esforço de reinvenção ritual. Então, isso é muito importante, quer dizer, é como se nós, para quem estuda religião, é como você não pode compreender o que está acontecendo, tanto em termos de aceitar ou não aceitar a narrativa científica, os cuidados, a forma de encarar a pandemia, sem pensar também o filtro religioso que está presente nessa situação. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo é pensar a religião no espaço público, e aí colocando, inclusive, alguma coisa em relação à própria política, né? Nesse ponto, eu deveria falar um pouco mais lentamente sobre o que aconteceu, como era que era o campo religioso brasileiro antes dos anos 70, ou pelo menos até os anos 70, ou particularmente em torno dos anos 70. Para gerações passadas, ser brasileiro e ser católico era uma equação natural. A hegemonia católica no campo religioso, né, pesou na conformação do território nacional, na composição da nossa cultura, no estabelecimento do calendário oficial dos dias, feriados ou não, né? Já os herdeiros da reforma, os batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, tiveram um crescimento vagaroso, sem estabelecer concorrência com a Igreja Católica. Também os adeptos das religiões de matriz africana, denominadas afro-brasileiras, não ameaçavam o catolicismo, porque eles viviam um duplo pertencimento, né? E seus adeptos, na maioria, se declaravam católicos, seja para fugir de uma perseguição que houve no Brasil, as religiões afro-brasileiras, seja também porque acreditavam poder ser católicos e umbandistas do candomblé ao mesmo tempo, né? Então, essa situação, esse quadro que permitiu uma hegemonia católica no Brasil, ele foi mudando de décadas para décadas. E nos anos 2000, nós entramos nos anos 2000 já, nessa década dos anos 2000, onde o pertencimento religioso dos brasileiros se modificou muito. Segundo os dados oficiais do IBGE, progressivamente foram diminuindo o número de católicos. Eles eram, em 1980, 89%,
em 91, 83%, em 2000, 73%, em 2010, 64%, tirando os quebrados, e hoje serão menos, né? Bem menos. Pesquisas falam em torno de 50%. Estamos esperando agora o próximo censo do IBGE, que não vai sair esse ano. Muito bem. O que deu um incremento, né, aos evangélicos? Foram os crentes pentecostais. O que são os crentes pentecostais? É importante a gente falar isso hoje, porque há uma generalização, os neopentecostais, né? Na verdade, os crentes pentecostais, eles trazem uma oferta de êxtase religioso e um ativismo proselitista, né, que alavanca fortemente o crescimento dos evangélicos. Pegando os dados do IBGE também, em 1980, eram 6,6% que se declaravam evangélicos. Em 91, 9%, em 2015, em 2010, 22%. Hoje serão bem mais, né? Então, esse crescimento foi feito por centenas de denominações independentes entre si, com tamanhos e características bastante diversas, que incluíram uma quantidade significativa de brasileiros. É muito importante falar esse ponto, nem todo mundo tem esse domínio, que as centenas de denominações significa que elas têm uma independência entre si, diferente do mundo católico, que tem uma unidade aparente, né? Uma unidade, uma hierarquia, um centro único que determina as suas disputas, as suas correntes internas, que colocam uma corrente interna mais poderosa numa época, menos poderosa em outra. Mas, na verdade, a unidade católica, ela tem se mantido até hoje, né? Já o mundo evangélico é um mundo de uma árvore cheia de galhos independentes entre si, né? Que compõem as denominações, uma árvore complexa, né? E que muitas vezes a gente não compreende o que é uma denominação, o que é outra denominação e como é que elas funcionam, né? É bem interessante a gente prestar atenção também que os censos, eles não dão conta, por exemplo, das religiões afro-brasileiras. Por que eles não dão conta? Porque, como houve duplo pertencimento, e também do espiritismo kardecista, é muito comum, ainda é muito comum, não se assumir com as religiões afro-brasileiras e ainda se declarar católico, embora isso esteja crescendo, principalmente entre os jovens que ligam a sua ancestralidade religiosa, as suas lutas contra o racismo. Isso está incrementando um pouco a declaração das religiões afro-brasileiras. Mas as estatísticas estão longe, bastante longe, de expressar o tamanho das religiões afro-brasileiras. E aí nós tivemos também um campo religioso que se diversificou um pouco, onde vão aparecer religiões orientais e outras religiões que não têm ainda, um peso estatístico, né? Mas uma coisa bem importante chamar a atenção aqui é um outro crescimento, além dos evangélicos, que é o crescimento do sem religião. Quem são os sem religião no Brasil? Os sem religião são justamente aqueles que não dizem nem ateus, como na minha geração, quando se entrava na universidade, por exemplo, no IFIX da UFRJ, onde eu fiz o meu curso de graduação, quando você assumia o ethos das ciências sociais, era muito comum você se transformar em ateu, né? Era como se, só sendo ateu, rompendo com a religião de família, você pudesse entrar na lógica, né, das religiões, das diferentes razões culturais, etc., que a fé te impediria a fazer isso. Mas nesse de hoje, o ateísmo, ele não cresceu, ao contrário, está com o mesmo 1% que deu em todos esses censos que eu coloquei. E mesmo o agnóstico também, que é aquele que se diz, não quero saber, deixa a religião para lá, não nego e nem afirmo. O que cresce é o sem religião, que é uma categoria bastante, na verdade, nova, em certo sentido, que pode ser um ponto de chegada, onde se faz uma síntese pessoal e segue pela vida sem o pacote das instituições, ou então pode ser um tempo da vida, principalmente dos jovens, que são os que mais se dizem sem religião, para buscar, para escolher, para sair das religiões de família e entrar numa outra escolha religiosa. Mas, de qualquer forma, é importante dizer que, depois dos evangélicos, são os que mais crescem no campo religioso brasileiro, são os sem religião,
e eles não são iguais a agnósticos nem ateus. Isso é muito importante, tem vários dados sobre isso. Nós temos aí a Silvia Fernandes também, que trabalha com a questão dos jovens e também fala sobre os sem religião, que é importante a gente pensar neles agora. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu volto para pensar os jovens católicos, vai existir uma grande parte dos católicos que, na verdade, ainda é católico de família, ainda é católico porque ainda se garantiu uma certa transmissão geracional do catolicismo, né? Dentro do catolicismo, e particularmente dos jovens católicos, que é o que eu estudo mais de perto, você vai ter várias posições políticas, e certamente terá várias posições em relação à pandemia, né? Falando muito rapidamente, mas querendo deixar muito forte essa questão de que, dentro do catolicismo, há unidade aparente e há, na verdade, muitas posições possíveis, vou lembrar rapidamente algumas dessas posições, tirando, inclusive, uma classificação de 2 autores, Carranza e Sofiati, que fizeram sobre os jovens católicos. Os jovens católicos podem ser tradicionalistas, né, que são aqueles, justamente, que se contrapõem à modernidade, né, defendendo, inclusive, práticas e costumes medievais, estão lá presentes na tradição, família e propriedade, nos arautos dos evangélicos, né, se consideram instrumentos da santidade da igreja, tem uma espiritualidade alicerçada na Eucaristia, em Maria, né, Nossa Senhora, e no Papa, embora eles vão brigar com o Papa também. Depois nós temos um outro grupo, e esse grupo é bem minoritário, estatisticamente falando, né, mas também existe uma vertente que pode se chamar de modernizadora conservadora, que é aquela que, na roupagem, assume um lado importante do ser jovem hoje, que é a comunicação pela internet, a comunicação virtual, mas o seu perfil é um perfil conservador em termos de costume. É onde está, por exemplo, a renovação carismática, os grupos de oração, a Canção Nova, Toca de Assis, outros grupos assim. Depois você tem uma outra que esses autores, né, Carranza e Sofiati, que chamaram de reformistas. Eles chamaram de reformistas justamente porque são aqueles que estão nos colégios católicos, que são voltados, inclusive, ao assistencialismo, à caridade, falam até em direitos humanos, mas ele, na verdade, está muito presente nas escolas católicas, mas não se difere um pouco dos que os autores chamam de radicais. Esses radicais seriam justamente jovens que estariam ligados à teologia da libertação, a opção preferencial pelos pobres, né, e estariam em sintonia, na verdade, com os movimentos sociais. Então, vocês perceberam aí que dentro do próprio catolicismo vão existir diferentes posições que vão se colocar em relação à pandemia, pelo menos a pesquisa tem feito através da internet, né, que ainda é muito parcial, vão se dividir em posições também em relação à pandemia. Os católicos, na verdade, e agora, existem jovens católicos que não estão em nenhuma dessas posições. Eu trouxe como exemplo aqui a filha da Marielle, vereadora assassinada dia 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro, né, onde a Liara, a filha da Marielle, escreve para o Papa. Né, escreve para esse Papa, que tem sido disputado por diferentes correntes dentro da Igreja Católica, né, inclusive atacados por algumas delas mais conservadoras. Né. Então, Marielle escreve essa carta, e ela se diz que a sua mãe tinha fé e era católica, né? E nesse momento de dor, ela pede por nós, pela nossa família, pelas mulheres, pelo povo negro, pela vida nas favelas do Rio de Janeiro, pela nossa cidade, pelo nosso país. Né? Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar uma repercussão, né, do pertencimento religioso no cenário político. Mas existem muitas outras variações que vão muito além dessas tendências assinaladas e que também se colocam tem reflexo no espaço público. Na verdade, mas a unidade católica, a aparente unidade católica tem se expressado em tempos de pandemia. Então, nós tivemos grupos católicos, né, que tiveram na porta do hospital para criar constrangimento à menina que foi estuprada com 10 anos no Brasil e que mobilizou tantas as nossas energias, os nossos sentimentos há pouco. Eram católicos que estavam ali. Né? Ao mesmo tempo,
nós temos que um documento da CNBB, que, aliás, criticou também o aborto da menina, mas também assinou um documento a favor do isolamento social, a favor dos conhecimentos produzidos pela ciência. A CNBB assinou esse documento junto com outras organizações, como a OAB, como a Associação de Imprensa, enfim, com outras organizações da sociedade que se contrapõem a um discurso, a esse discurso, né, contra o isolamento social e contra as possibilidades da ciência dar conta desse recado. Muito bem, ou seja, estou querendo dizer que existem posições diferentes, né, entre os próprios católicos, né, e também existem muitas posições diferentes entre os evangélicos. Talvez tenha sido mais difícil, esteja sendo mais difícil a gente perceber essas posições, porque existem os coronéis da fé, né, essa expressão que é cunhada dentro da disputa do próprio mundo evangélico, pelo pastor Erovaldo Ramos, né, pelo pastor Henrique Vieira, que são progressistas e que usaram essa expressão coronéis da fé, porque os coronéis da fé, que querem falar em nome de todos os evangélicos, né, eles aparecem, eles ressoam no espaço público muito fortemente com posições conservadoras, né, querendo abrir as igrejas, tudo isso que nós vimos e que a imprensa também noticiou durante a pandemia, né? Essas posições, inclusive, que é possível combater o vírus com recursos simbólicos, recursos materiais das próprias igrejas, né? Então, esses coronéis da fé, eles se esquecem muitas vezes que os evangélicos são aquela árvore de denominações, né? E se colocam os coronéis da fé como esse porta-voz. No entanto, existem muitas possibilidades e eu tenho trabalhado um pouco, né, com a juventude, com a questão da juventude evangélica. Aliás, antes de dizer, é preciso dizer que muitos desses coronéis da fé utilizam meios de comunicação que foram concedidos a eles durante o regime militar. Então, nós temos aí toda uma questão da imprensa e da reforma que era preciso fazer em termos dos meios de comunicação e não foi feita, que dão possibilidade da reverberação da voz dos coronéis da fé. Muito bem, voltando aos evangélicos, nós podemos dizer que nas favelas e periferias, onde eles mais cresceram, né, muitas vezes ser evangélico é uma forma de enfrentar a polícia e o tráfico. Né? Nós temos muitos depoimentos de jovens que colocam a sua socialização e a sua sociabilidade, né, devedora dos espaços evangélicos. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que existem os sectários, que estão em guerra espiritual, né? Aqueles que tentam criticar a ideologia de gênero, a discriminação do aborto, que defendem a família, que passam óleo ungido nas portas das lojas de produtos religiosos, que atacam terreiros de Umbanda e Candomblé. Né? Vídeos disponíveis na internet, percebe-se que muitas vezes esses jovens, que eu estou chamando de sectários, né? Eles usam os mesmos argumentos que são usados na renovação carismática católica, pelos modernizadores conservadores, né? Usando essa mesma classificação. Então, você tem aí todo um conjunto, quer dizer, tem um encontro de extremos, né? De extremos que estão em religiões diferentes. Mas também entre os evangélicos, existe, que eu estou chamando aqui de assistencialista, por falta de outro nome, aqueles que exercitam pequenas ações de solidariedade dentro e a partir das suas igrejas, né? De quem precisa de ajuda. E isso tem sido bastante, vamos dizer assim, reportado por organizações e na própria imprensa alternativa, né? De jovens que estão nos territórios das periferias, das favelas e periferias, prestando serviços durante a pandemia. Eles fazem parte das suas igrejas, muitos deles, a partir dessa experiência de vida, de solidariedade no território, eles têm outros caminhos para organizações estudantis, para o movimento de favela, para as periferias e mesmo para a parte dos políticos. Outros não. Eles apenas exercitam essa possibilidade de olhar em torno a partir do seu pertencimento religioso. Né? Com isso, então, nós temos... É preciso pensar
e, para além dos coronéis da fé, o que vive, o que acontece nos territórios que estão, na verdade, longe da presença do Estado, uma presença precária do Estado, e territórios onde a polícia é pensada muito mais para discriminar, para matar, do que para atender, né? Que lugar tem essas igrejas nesses territórios? Eu acho que tem sido uma coisa bastante importante para a gente pensar a pandemia e as religiões, né? Vários depoimentos são dados de que essas instituições têm feito um papel importante nessa cultura de urgência em termos de pandemia. Depois nós temos o que eu estou chamando de autônomos. E esse ponto é muito importante, porque, na verdade, o pertencimento religioso era um elemento muito importante para defender, para compreender, né, na verdade, o crescimento do pentecostalismo. Hoje, você tem um grupo muito grande, principalmente de jovens, que eles são autônomos. Eles são autônomos porque saíram das igrejas, porque são desviados do ponto de vista da igreja, desigrejados a partir do seu próprio ponto de vista, né, mas que participam de uma certa cultura evangélica, né? E tem outros que nunca foram das igrejas, mas também participam dessa cultura evangélica. Ou seja, é preciso pensar o Brasil de hoje também com uma mentalidade evangélica que chegou ao espaço público e que não era conhecida na nossa história, né? Como é que se dá isso, na verdade, né? Se dá principalmente através dos meios de comunicação, né? E que criam, por exemplo, um mundo evangélico aonde você tem sites, né? Clipes de hip hop gospel, você tem uma possibilidade de baixar música nos celulares, de cultos e louvores a qualquer hora do dia e da noite, né, que buscam fruição da palavra, do fervor de diferentes pastores, de diferentes denominações. Ou seja, nós estamos falando aí que existe, inclusive, uma linguagem evangélica que ela denuncia, né, ela identifica quem participou desse mundo evangélico, mas, ao mesmo tempo, ela ultrapassa as próprias igrejas evangélicas. E tem vários exemplos sobre isso, né? Abençoada. Alguém passou por ali, a palavra abençoada entrou no vocabulário, né, e está sendo utilizada como parte disso que eu estou chamando de uma cultura evangélica. Os rappers evangélicos também. Muitos desses, que são os autônomos, eles vão para a massa para Jesus, mas eles não reproduzem exatamente o que pensam os coronéis da fé, né? E tem, por último, entre os evangélicos, os engajados. Esses disputam o que eles mesmos chamam de identidade evangélica. São grupos, muitas vezes ligados ao movimento feminista, ao movimento negro, né, que disputam a identidade evangélica. Eles têm como elemento importante desmascarar, mostrar que os evangélicos não são apenas aqueles que falam e que têm repercussão pública, né? Eles mostram dissintonias existentes entre declarações públicas de pastores que têm visibilidade exacerbadas, né, com as percepções de diferentes segmentos da população evangélica. Ele diz uma das meninas com quem eu conversei, a igreja é tudo de bom, tirando o racismo, a homofobia e o machismo. Quer dizer, então você tem um grupo importante daí de evangélicos. Ora, com quem se juntam esses que nós estamos chamando aqui de evangélicos engajados, que eles mesmos se chamam de evangélicos engajados? Eles vão se juntar justamente a outra minoria, que são os radicais católicos, e eles têm falado nas redes, nos espaços que têm, nas suas lives, que hoje não se complementam mais com o presencial, porque antes era uma complementação presencial e o virtual, mas estão podendo falar sobre isolamento, sobre ação social, sobre solidariedade e sobre uma crítica à política do governo federal, a não política do governo federal frente à pandemia. Então, você tem aí, na verdade, uma coisa bastante importante, que são evangélicos pertencentes à Missão Integral, à Rede FAI, jovens, né? A Rede Ecumênica da Juventude, as igrejas inclusivas evangélicas, inclusive, que trazem toda a questão da orientação sexual, né? Que reúne jovens LGBT+, né?
e você traz, e tem tido uma conexão bastante grande com católicos também, e com solidariedade aos jovens das matrizes afro-brasileiras, que formam os jovens de terreiro, né, na denúncia do racismo. Né? É muito interessante como é que se conforma nessas minorias hoje um lugar importante da denúncia do racismo. O que pode juntá-los, muitas coisas os separam, porque pertencimento religioso, religião e política exige paixão, e paixão divide, né? Mas, ao mesmo tempo, eles conseguem um ponto em comum que diz respeito à questão e à urgência do combate ao racismo hoje. No combate ao racismo que tem feito uniões inacreditáveis, né, entre movimentos contra o racismo em relação, por exemplo, a partir de acontecimentos com negros durante a pandemia, com movimentos pelo trabalho da juventude, como, por exemplo, os entregadores dos aplicativos, né, com torcidas organizadas. Então, você tem aí elementos, quer dizer, vários movimentos que articulam religião e política e têm em comum esse ponto de que, no mundo do trabalho, os negros são discriminados. Ao entregar as suas coisas, você tem acontecimentos incríveis acontecendo por aqui, né? Nós temos observado vários acontecimentos, e, ao mesmo tempo, quer dizer, essas minorias. Alguém pode me dizer, mas essas minorias são minorias, mas é importante perceber a repercussão dos seus atos no espaço público e a repercussão dos seus atos em tempo de pandemia, que, por exemplo, no caso dos entregadores de aplicativos, quer dizer, foi a pandemia que lhes deu visibilidade, assim como é a pandemia que tem dado visibilidade a outros grupos minoritários, religiosos minoritários. Então, o meu estudo tem sido muito a partir daí, né? É a partir de perceber, de diferenciar, de perceber o lugar da religião, de não deixar de denunciar aproveitadores, oportunistas, conservadores, né, que vão contra, na verdade, o que a sociedade está tendo em termos de conquista, né, um conservadorismo, às vezes, de ressentimento, às vezes de frustração, e às vezes apenas para não perder espaço, de outras iniciativas que têm ocorrido, principalmente entre jovens. Para terminar, para concluir, tenho 3 pontos, né? Primeiro ponto é que a pandemia escancara desigualdades, preconceitos e discriminações, e também pode escancarar preconceitos que nós temos em relação a religiões a partir do momento que nós generalizamos a partir delas, né? Aí, em segundo lugar, que as relações entre religiões, política e pandemia depende de conjugação de fatores, depende de conjuntura. Pensar conjuntura como disposições de fatores em determinados momentos. Nem sempre as conjunturas se repetem da mesma forma, né? Então, com isso, é preciso a gente pensar nos medos, nas incertezas que se conectam hoje com o falso moralismo, com preconceitos, né? Que isso tem dado repercussões tristes em termos da preservação da vida e da saúde, mas, por outro lado, também eu acho importante que uma universidade, um colégio de altos estudos como esse, né, que nós estamos trabalhando, possa também analisar e criticar, né, certas ordenações discursivas que localizam o mal apenas num ponto, numa religião, e num grupo, e não percebam as relações entre eles, né, que usam metáforas do mal para poder entender uma situação que vai exigir muito mais da ciência em termos de pesquisa, de diversificação, de compreensão de lógicas que estão operando. Esse, enfim, seria a minha conversa com vocês hoje. Peço desculpas se passei do tempo, mas são as questões que eu queria, então, para trazer para a nossa conversa. Foi ótimo, Regina, muitíssimo obrigado, brilhante a sua exposição. Eu vou, então, dar sequência à nossa conversa, ao nosso debate, pedindo, inclusive, que as pessoas que nos assistem possam nos acompanhar nas nossas redes e, particularmente, curtir o nosso canal aqui no YouTube, né, que é importante para que a gente consiga chegar no maior número de pessoas, propondo uma agenda de temas e debates. Bom,
A gente vai dar seguimento e eu convido, então, a professora Silvia Fernandes, né, para trazer as suas questões e comentários. Silvia, por favor. Muito obrigada, Regina. Sempre um prazer a gente ouvir a Regina. Estou muito feliz também com a Carli aqui, nossa colega de programa, de universidade. Eu confesso que eu estou assim tentando organizar aqui as ideias, mas eu queria explorar um pouquinho a Regina numas coisas que eu venho pensando e que eu falei para o Sérgio antes da gente começar, que eu penso muito devagar. Então, eu vou aproveitar a Regina e pegar alguns ganchos da fala dela para me ajudar a pensar coisas que eu tenho pensado nesse período de pandemia e que também não tem nada amadurecido, né? Mas que eu queria trocar com vocês também, com quem está escutando a gente, né? Quando o Sérgio me convidou, Regina, eu fiquei vendo o tema, né, religiões e pandemia, e aí eu pensei que a gente está falando, e a sua fala demonstra muito isso, de religiões, pessoas e pandemia, né? E achei ótimo que você faz esse primeiro, essa abertura situando, né, o lugar da antropologia para pensar esse contexto que a gente está vivendo e a religião articulada com esses campos todos da vida social que você trouxe, política, cultura, né, o próprio conceito de religião em Goethe e tal. Achei ótimo que você trouxe isso, porque uma das coisas que eu tenho pensado, e eu quero muito ouvir você, por isso que eu vou ser assim, bem feia, que eu vou explorar você nisso, é assim, como é que a gente pode... E aí estou um pouco inspirada na Nancy Chodorov, que ela fala da importância da gente pensar, ter um ouvido psicanalítico, eu amei isso, e um olhar sociológico. Ela é socióloga norte-americana, mas a gente pode falar de um olhar socioantropológico, né? Isso não falou agora pela pandemia, ela já tinha falado isso antes, mas eu capturei essa fala da Nancy para pensar no nosso lugar de cientistas sociais diante disso que a gente está vendo, disso que a gente está experimentando. E eu achei que trazer perspectivas, tem pensado sobre isso, um certo esgotamento, e aí é o meu limite mesmo, né, do meu lugar de cientista social para pensar todas essas transformações tão rápidas e como elas também estão me afetando, né. Eu achei que talvez a gente pudesse trazer algumas analogias, algumas comparações com o discurso da psicanálise, porque a gente está falando de pessoas, e também com o discurso da sociologia. E também porque a gente está falando de pessoas e de cultura e de Estado e de uma esfera importantíssima da vida social, que é a religião, né? Então, uma primeira ideia que eu queria trocar com você, a partir também das coisas todas que você traz, que é um grande panorama, né, do nosso cenário atual, né, no que nos toca, né, que é o campo religioso, essa articulação com política, eu fiquei pensando o quanto a pandemia ela nos desinstalou e nos jogou naquilo que os psicanalistas chamam de settings, né? Quais são os nossos novos lugares de produção de nós mesmos nessa pandemia? De onde a gente está falando, afinal, né? Que teorias a gente está acionando para pensar a religião, a pandemia, as pessoas e nós mesmos, né? Então, eu acho que aí já tem toda uma literatura sociológica falando de desterritorialização, globalização, compressão espaço-tempo. E essas coisas, quando elas foram teorizadas, eu tenho a sensação de que elas estavam longe, muito longe, de expressar o que a gente está vivendo agora, né? Então, me ajuda a pensar que a virtualidade, né, ela tem um certo parentesco com a viralidade. Eu falei outro dia numa aula com o pessoal lá da Universidade da Flórida que a nossa vida está virtualizada, né? A vida se virtualizou. Mas essa virtualidade, isso que a gente está fazendo aqui, né, tem muito a ver com o vírus, né? Em que sentido? No sentido da gente estar alcançando uma quarta dimensão qualquer, inatingível, né?
dos nossos sonhos borrados, pensando no Freud, né? Daquelas imagens que você tem, que aparecem nos seus sonhos, mas que o que você narra não é bem o que é o sentido do seu sonho. Esse sentido real está muito desconfigurado, e as nossas imagens ficam desconfiguradas, de repente a gente se desconecta, as nossas imagens são fantasmagóricas, né? E a gente está sendo o tempo todo interpelado, né? Eu ouvi isso de vários colegas que têm feito muitas lives, né? O tempo todo estamos sendo interpelados a manter a vida no normal, né? Com as nossas imagens fantasmagóricas, com a viralidade expressa nos nossos medos que você trouxe, nos nossos sentimentos de desamparo que você trouxe, que a religião tenta sempre responder tão bem, né? Pelo menos responde bem para alguns, talvez não responda bem para outros, mas que funciona como essa ferramenta que você aciona, né, que as pessoas acionam. Então, quando a gente está falando de religião na pandemia, a gente está falando de religiosidades, de espiritualidades, não estamos falando só das instituições, você sabe disso também, né? E foi bacana você trazer esses exemplos dos jovens desigrejados, do quanto eles acionam ou não esse vínculo, esse pertencimento. Mas o fato é que estamos todos tendo que pensar em estruturas, novas estruturas discursivas que me parece que se transformaram de uma maneira muito, muito radical, né? E que, quando você traz o panorama, e esse panorama que é tão importante para a gente, né, que pensa campo religioso, que pensa as transformações e as mudanças, eu fico pensando que nova imagem teremos nesse processo todo, sabe? Quando esse vírus não nos ameaçar tanto quanto ele nos ameaça agora, que novas imagens teremos do religioso? Que novas imagens teremos da nossa relação com o espaço, com os nossos settings analíticos, com a produção de nós mesmos, com a nossa própria produção? Esse é um primeiro ponto, sabe, que eu tenho pensado e que eu queria muito ouvir você, que para mim sempre é uma inspiração, né? E achei bacana quando você fala da visibilidade dos moços que entregam, dos entregadores, porque o vírus invisível também trouxe visibilidade. Parece que não, né? Mas trouxe muita visibilidade. Antes da gente começar, estava trocando figurinhas com o Sérgio falando, caramba, a gente tem alcances que a gente não tinha antes, é visibilidade. Mas a gente também tem tanto esquecimento, sabe? Tem tanta depressão, tem tanta dor, tem tanto desamparo. Como é que as religiões vão se reconfigurar a partir disso? Quando é que esse sonho, pensando aqui a metáfora freudiana, quando é que esse sonho vai ser o sonho manifesto e não essa coisa borrada que a gente vê hoje e que se expressa de alguma maneira nessa nossa relação virtual, né? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô aparecendo para você? Você tá me ouvindo? As nossas linguagens mudaram, a maneira como a gente se relaciona mudou, né? E eu fico pensando o que falar sobre religiões nesses tempos. A gente está conversando, eu e mais 2 alunos, o Paulo Limões, do CRELIG, a Alessandra Reis também, do CRELIG, sobre o catolicismo virtual, a virtualidade do catolicismo na viralidade. Como é que essa religião está sendo vivida nesses tempos? E a gente recolheu tantas imagens bonitas de templos vazios com cadeiras e fotos de pessoas, né? A pandemia mexe com pessoas, a pandemia mexe com a gente. E a gente continua produzindo, tendo que pensar sobre ela, pensar analiticamente sobre ela, estando nós mesmos tão afetados, né? Essas têm sido as minhas reflexões. E aí eu vou fazer um percursinho aqui rápido para o campo da sociologia. Na verdade, eu queria trazer essas provocações sobre as novas produções de si, os novos lugares que a gente está falando, essa desterritorialização, esses novos settings de produção. E eu lembrei do texto, enquanto você falava, daquele texto do Beck, do Ulrich Beck, que é um texto que eu não tenho visto ele ser muito divulgado aqui no Brasil, mas assim, ele está traduzido já, um texto de 2015. E eu lembrei da história que a mulher dele conta quando eles estão quase... ele está quase finalizando o livro. Eles saem numa tarde de primavera para caminhar e estava falando sobre o livro que se chama Metamorfose do Mundo, Novos Conceitos para uma Nova Realidade. Eu achei esse livro muito assim a calhar para pensar essas nossas mudanças, né? E aí, Regina,
nesse momento, o livro é aberto com uma narrativa da morte. Da morte de quem? Do Ulrich Beck. Ele morre enquanto caminhava com a mulher, tem um ataque cardíaco e vai embora. E ela conta o que ela vai fazer agora com todos esses discursos sobre a mudança. E o que é bacana, sociologicamente pensando, é que ele vai trazer já ali em 2015 o conceito de metamorfose, que ele prefere, ele defende mais o conceito de metamorfose do que o de mudança. Porque ele diz que a mudança é que coisas permanecem. Algumas coisas mudam, né, mas outras permanecem. E a metamorfose não, você tem uma mudança radical. E eu fiquei pensando, será que a gente tem uma mudança radical nos modos de viver a religiosidade nesses tempos de pandemia? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma mutação. E, de novo, a gente volta para o vírus, né? O medo da mutação. Se sai a vacina e o vírus mudou, não vai resolver a nossa vida, né? Então, pensando nesse conceito do Beck e nas coisas que você está trazendo, de quem não se vincula, de quem se articula com a política, enfim, partidária no seu lugar institucional religioso, para ver o que vai lucrar, né, com os efeitos da pandemia, né? A gente está vendo, você certamente nas suas pesquisas, eu tenho visto também muitos jovens acionando podcasts, né? Acionando podcasts para falar dessa experiência, né, de viver nesse momento de isolamento ou de distanciamento. Nesse artigo que a gente está discutindo essas coisas, a partir dessas imagens do catolicismo, a gente está pensando muito nessa ideia de comunidade. Como é que essa ideia de comunidade é recomposta, não mais borrada a partir da pandemia? Quer dizer, é possível pensar que essa comunidade permanece? Ela sofre uma metamorfose radical? A gente vê fotos das pessoas trazendo os seus ícones do catolicismo ali, ó, a cruz, a Nossa Senhora, a imagem de Maria, e não sei mais o que, em casa, mas também vê o celular, mas também vê se posicionando para foto, enfim, tudo isso que Carly conhece tão bem, né, do mundo virtual que adentra, né, por meio dessas mediações na nossa vida. Eu fiquei pensando, eu acho que a pandemia, para as religiões, né, para esses novos modos de pertencer, juvenis, de outros segmentos, esses novos modos de estar no mundo, de se permitir desterritorializar e reconfigurar a própria imagem, ela traz para a gente um desafio muito interessante, que é pensar aquilo que o vírus também tem, que é uma certa mutualidade, sabe, Regina? A gente precisa disso. Você está falando dos jovens que vão nos espaços de solidariedade, construindo na pandemia, se aproximando das pessoas, distribuindo cestas e tal. E a gente precisa. O que eu percebo é que as religiões encontram essa maneira de estar presente, de alguma maneira, virtualmente falando, na quarta dimensão, na viralidade, né, do mundo atual, na viralidade que se confunde com a virtualidade, porque a gente tem um elemento que nos define como seres humanos, que é a mutualidade, que é a troca, que é a presença. Então, eu acho que nesses novos tempos, por isso que falo que penso muito devagar, né? De fato, eu quero uma ajuda para pensar sobre essas coisas. Nesses novos tempos, a gente vai discutir muito ainda as noções de presença, as noções de corpo, as noções de isolamento, de presença, de distanciamento, de reprodução de si, de performance. Eu acho que todas essas coisas estão colocadas pelas religiões. Uma coisa que eu queria destacar, que eu achei muito bacana, assistindo um vídeo do pessoal do Jurema, lá no Recife, falando das religiões de matriz africana, é que como o discurso da vida, da preservação da vida, emerge de uma maneira tão linkada com o ambiente, que eu não vi, sinceramente, emergir nem no catolicismo, nem nas religiões evangélicas e nem nas outras tradições, até onde eu vi, assim, até onde eu pude acompanhar. Também tem um texto bacana que eu estou fechando com a Paulina Valamiel, que também é daqui do CRELIG, e a Giovana, em que a gente está olhando as narrativas, explicações religiosas sobre a pandemia e tal, New Age, o que é castigo, né? Castigo, você também mencionou isso na sua fala, né? Então, assim, eu não quero desmascarar a religião, eu não quero entrar a religião em tempos de pandemia, eu não quero exatamente isso.
Eu acho que o nosso papel, como cientistas sociais afetados também nesse momento, é pensar o quanto essa viralidade do vírus, essa invisibilidade aparente do vírus, porque eu acho ele muito visível, né? O quanto ele nos provoca, o quanto essa realidade nos provoca a pensar o estar juntos, né? A construção do estar juntos nesse novo Silvia, mundo. E aí eu acho que as religiões têm um papel fundamental. É isso. Silvia, se você me permite, então vou voltar para a Regina, para dar tempo da gente prosseguir ainda depois com a questão da Carli. Regina, por favor. Microfone, Regina. Não, já deu, já está certo. Está ligado. Foi. Já deu. Então, eu estava ouvindo a Silvia achando que eu ouvia a Carli antes. Mas, enfim, Silvia, eu achei muito bonito tudo que você falou. Eu acho que você fez uma série de perguntas que eu não tenho a menor condição de responder, porque como eu tentei abrir, um pouco essa ideia de que os conceitos, eles são forjados a partir de situações sociais. Então, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que o próprio conceito de religião, de religiosidade, ele vai sofrer modificações depois desse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Assim como outros conceitos em relação aos sujeitos e objetos das ciências sociais, da antropologia em particular. Então, eu concordo totalmente com você, achei muito interessante essas suas ideias da virtualidade, da viralidade. É bom, as palavras são boas para pensar, né? Muitas vezes elas indicam coisas que a gente, colocando as palavras, comparando as palavras, a gente consegue ver coisas que a gente não veria sem essa comparação. Então, eu acho que foi bem interessante as coisas que você falou. Eu acho que muitas mudanças já estavam ocorrendo. Na verdade, eu acho que a metamorfose ela se faz a partir de continuidades e mudanças, né? Eu acho que nós vamos viver pós-pandemia vai ser justamente continuidades e mudanças, talvez com alguns mecanismos ou algum repertório que também, de alguma forma, nos ajude a nos contrapor a um sistema de pensamento dominante e a uma maneira de produzir dominante que está na sociedade como um todo. Eu acho que algum tipo de relativização, algum tipo de questionamento vai dar mais armas para as pessoas que querem diminuir desigualdades sociais, que querem combater discriminações, né? Eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que a crise ela vai criar oportunidades, não vai mudar o mundo completamente, né? Não vai mudar a lógica do mercado, mas vai trazer mais elementos para questionadores a essa lógica e vai poder responder uma pergunta que eu acho fundamental, que é o que podemos fazer juntos. Talvez a ideia de comunidade não seja nunca mais a mesma, porque essa ideia de comunidade, muitas vezes, ela traz consigo uma ideia de homogeneidade, ou pelo menos de pertencimento único, e eu acho que a gente vai viver um momento muito maior de vários pertencimentos mais de diferentes formas, e muito mais assim, da diversidade ser valorizada como um valor, né? Então, eu acho que, e por isso que eu acredito que os conceitos e as formas de viver vão ser desafiados, e as ciências sociais só vai cumprir o seu papel quando ela encarar esse desafio, né? Eu acho que quando ela tentar a reconciliação dialética de conceito com a realidade, não de conceito com conceito. A teoria é importante para fazer a gente ver coisas que a gente não veria sem elas. Então, eu concordo com você. E outra coisa muito importante que você falou, quando você começou falando sobre psicanálise, que eu acho que a pandemia pode nos ajudar. Nós passamos anos e anos e anos falando da interdisciplinaridade, né? E como um objetivo, como uma coisa importante, né? Os físicos começaram a questionar a própria maneira de pensar a divisão entre as ciências exatas e as ciências humanas. Tivemos muitos anos, muitos pensadores, mas talvez esse seja o momento onde algumas barreiras, alguns muros entre as diferentes disciplinas fronteiras possam permitir passagens importantes. Entre a psicanálise que você trouxe, entre as ciências humanas, entre as ciências exatas, com a biologia também,
várias pessoas têm dito que como melhoraram nesses últimos momentos assim, as relações interdisciplinares. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Se a pandemia nos trouxer essa possibilidade de ampliação de diálogo, né? de responder à pergunta o que podemos fazer juntos por uma causa de uma sociedade menos excludente, ela terá, enfim, o seu lado positivo. Claro que com isso não vai minimizar o que sofremos, as mortes, as pessoas que perderam os seus, na verdade, seus entes queridos. A gente não falou sobre isso hoje, mas é muito importante, todo momento, a gente reafirmar o sofrimento de perder esse número grande de brasileiros, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é possível que a pandemia nos afete, não de uma forma, eu acho que não nos afetará em termos de coisas básicas das nossas disciplinas, mas nos afetará a fazer realmente aquilo que dizemos teoricamente, que é derrubar fronteiras e encontrar pontos comuns que possam levar uma sociedade melhor. Eu acho que é isso que você quer, é isso que eu quero, né? Eu acho que é isso que nós vamos ter, né? E vamos ter, na verdade, de novo, uma coisa muito importante, que se chama disputa de valores. Né? A disputa de valores, talvez, ela possa ser feita com outra combinação de atores e instituições. E é isso que eu desejo. Então, muito obrigada pela sua linda fala, Silvia, e vamos, e um pouco a ideia final é essa, se a pandemia está fazendo você e seu grupo pensar, né, você e seu grupo trazer novas questões, né, elas vão nos ajudar a enfrentar o momento posterior. Obrigada, Silvia. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Eu quero chamar a atenção que temos um público muito grande assistindo o programa, né? Várias pessoas elogiando e saudando a presença da Regina Novaes conosco, né? E passo, então, a palavra à colega Carli Machado, agradecendo novamente a sua participação aqui nos debates do CEA. Por favor, Carli. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada por mais uma vez nos ensinar, né? Mais uma vez nos dar aula, né? A todos e a todas nós. E eu acho que você começou apresentando a antropologia como aquele campo que estuda não o que deveria ser, mas o que está sendo. Eu acho que uma coisa muito marcante nas suas abordagens de qualquer problema antropológico, a sua abordagem antropológica de qualquer problema, é que ela é radicalmente situada, né, radicalmente situada no presente, a tal ponto que ela parece nos indicar um futuro. Né? Eu acho que isso tem muito a ver também com o seu interesse pela juventude e pelos jovens, né, que são esse presente voltado, né, apontando para um processo, né, e por isso aponta para o futuro. Eu acho, como pesquisadora hoje do campo evangélico, eu acho que você conhece, como poucos acadêmicos e intelectuais, o que está acontecendo no meio evangélico nos seus detalhes, né? Não só na sua diversidade, mas na qualificação de processos e diferenças. E essa é uma aula de antropologia ouvir isso, né? Sobre qualquer tema que você aborde. Porque você faz uma análise, né, apresentou para a gente uma análise por escalas, né, da relação entre micro e macro. A gente vê nas suas análises como você percebe, identifica e nos ensina sobre a produção dessas escalas de micro e macro. Você fala sobre passagens e trânsitos, ou seja, as classificações não são rígidas, existem zonas de passagem, existem dinâmicas de transição entre campos religiosos, políticos, culturais. Sua análise é situada no tempo, ou seja, você nos conta uma história do Brasil, ao mesmo tempo em que você faz uma análise situada no tempo presente. As suas discussões são situadas territorialmente, ou seja, a partir de onde estamos falando. Ora estamos falando do ponto de vista das periferias, ora estamos falando a partir do ponto de vista da Constituição do Estado e da construção de políticas públicas. Então, essa posição situada institucional e territorialmente é um aspecto muito importante de destacar na sua análise no ponto de vista, e além disso, a sua abordagem sempre interseccional, discutindo religião,
pensando classe, pensando raça, pensando gênero e sexualidade. Então, assim, quando você conclui sua fala falando a questão é a conjuntura, né, pensar a partir da conjuntura, da disposição de fatores em momentos específicos, acho que isso sintetiza o seu fazer antropológico. E ainda com o tempero de pensar a partir das incertezas. Então, eu queria conversar sobre... destacar dos pontos que você trouxe as grandes problemáticas que eu acho que nos desafiam hoje a partir da pandemia. E eu não posso falar de religiões e pandemia sem dizer que a gente está com um dossiê aberto em religião e sociedade até o dia 30 de novembro, para quem estiver interessado para enviar seu artigo sobre essa temática. Bom, uma das temáticas que você abordou foi religião e conhecimento. E eu acho que nesse campo a pandemia nos coloca naquela relação, às vezes, mais tensa e menos tensa entre religião e ciência, e campos de produção de verdade. E aí é importante, né, como é que a discussão de religião e ciência nos coloca um perigo histórico das abordagens antropológicas, da produção do conhecimento antropológico, que é o perigo do evolucionismo, né? O perigo da hierarquização entre formas de conhecimento, o perigo de julgar um conhecimento mais verdadeiro do que outros, e o perigo de também pensar outros que pensam de formas diferentes como selvagens, primitivos, né? Então, como essa questão da relação entre conhecimento religioso e conhecimento científico, por vezes apresentada como oposição, o que a sua análise nunca conduz, porque a sua análise pensa em trânsitos, passagens, em diferença de regimes, né? Mas como é que a gente tem aí o ponto sensível para o fazer antropológico de não operar pela lógica evolucionista, né? Como falar e qualificar saberes religiosos e científicos sem abordá-los de forma evolucionista. No que diz respeito ao campo de religiões e práticas, como também no campo de religião, no campo dos estudos de religião, a inovação nas práticas religiosas e nos seus rituais é sempre um desafio que aponta na direção da desconfiança, né? Se há meses atrás, se há um ano atrás, a gente dissesse que as religiões iam se instaurar nas mídias, especialmente nas mídias sociais e digitais, do jeito que elas estão hoje, de forma legítima, era absolutamente impensável, porque essa manifestação midiática das religiões sempre é olhada com uma certa desconfiança, né? E hoje se incorpora como campo de práticas exatamente pela dimensão conjuntural que você falou, né? Mas eu acho que também no que diz respeito às práticas religiosas, não só na questão dos rituais, como foi desafiador e como é desafiador a provocação que a conjuntura coloca sobre religião ser ou não ser serviço essencial. Se, por um lado, tem um debate de política pública que nos faz tomar posições no calor das situações, como a provocação é mais sutil, né? Que é essencial em determinados momentos para a vida, né? Para a vida das pessoas, como a Silvia disse, e como que as dimensões, às vezes, apressadas, né? Ou como é que apressadamente a gente descuida de discutir as práticas religiosas de acolhimento, de abordagem da vulnerabilidade, da formação de redes de solidariedade, de cuidado em todos os campos religiosos, né? Você também falou sobre religião e afeto. Eu fico pensando que, às vezes, a gente, né, como abordar o sofrimento, como abordar a dor e o medo, como explicar, como dar sentido à vida. Isso tem a ver com a religião como conhecimento, como prática e como sentimento, como dar sentido à vida. E eu fico pensando, neste momento, especialmente, a sensação de dor e abandono, de desamparo, de solidão, né? E como, quando a gente desqualifica, uma certa desqualificação do religioso, parece supervalorizar outras dimensões, que, por exemplo, o Estado ou a ciência, que não são especialistas no campo do sofrimento e dos afetos, né? Poucas ciências se dedicam a isso. Acho que a psicologia é uma ciência, assim como algumas outras ciências humanas, mas não todas necessariamente, né? Se dedicam e se preocupam a criar formulações para dar sentido à vida e para acolher sofrimento. Mas, em geral, as ciências elas podem ter técnicas, mas não necessariamente acolhem, né? Então, como pensar o religioso e como pensar a constituição dos sujeitos integrais, né, nos termos do Moss, o sujeito biopsicossocial, e neste momento pandêmico, colocar a religião
situar a religião, né, sobretudo como problema e não como campo de reflexão, amputar, né, essa dimensão integral do sujeito. Não que a religião seja indispensável em integralidade, né? Ateísmos e agnosticismos são completos em sua posição, mas que, quando integradas a essas dimensões, podem nos mostrar como as pessoas são, né, independente dos valores de como elas deveriam ser. E, por fim, a abordar a questão da religião e da política e do espaço público, você nos provocou a pensar o que é o Brasil hoje, o que é a cultura brasileira hoje, o que é política brasileira hoje, o que é fazer política brasileira hoje nesse deslocamento tectônico, né, do catolicismo hegemônico para um campo diferente de pluralismo religioso, que tem uma presença pública forte de atores evangélicos e que tem uma presença maciça na vida e no cotidiano de pessoas, de atores da vida social, e não só do campo político, que são evangélicos. Isso não só conforma o campo religioso, como provoca uma discussão e uma reflexão sobre o que é o secular no Brasil hoje. Práticas culturais, e você está sempre sintonizada nisso, né? Nas músicas, nas práticas, no lazer, no entretenimento, porque os jovens te mostram e te apontam isso, né? Que povo brasileiro é esse, né? A partir dessa nova configuração de pluralismo, que não se resolve facilmente a partir das leituras de campo progressista e campo conservador, né? Como você mostrou para a gente. Porque esses são campos, ou essas são categorias, que nos ajudam a pensar talvez como as coisas deveriam ser, mas não exatamente como elas são. Porque, como você nos mostrou, elas são mais complexas, elas são dinâmicas, elas já se realizam de forma caleidoscópica, com movimentos e rearranjos, e que, por vezes, as ciências sociais sofrem por ter que acompanhar movimentos que alguns campos não gostariam que se dessem em determinadas direções. Mas isso não pode nos impedir de analisar processos e nos situar, né, como intelectuais politicamente, para que a gente possa participar, né, de determinados processos, qualificando essas mudanças e contribuindo com nossas práticas e nossas ideias para que eles possam se resolver de uma forma justa, igualitária, na direção da democracia, que essa, sim, é a nossa principal agenda política nesse momento. Obrigada, Regina, por mais uma vez ser absolutamente inspiradora nas suas reflexões. Muito obrigado, Carli, pela sua intervenção, né? Eu vou devolver novamente a palavra à Regina, né? Chamando também a atenção para que nossos ouvintes, Maicon Nogueira, né, e o Wallace Douglas, também abordam questões sobre a pluralidade, né, e a não rotulagem, né, nesse campo religioso e no respeito as diferentes práticas, né? Bom, então, Regina, por favor. Queria dizer, Sérgio, queria te agradecer, porque dois presentes, né? Eu acho que a fala da Silvia, trazendo as pessoas, trazendo a própria trajetória dela durante a pandemia, né? Nos enriqueceu bastante. E agora também essa fala generosa da Carli, né? Ela é generosa, que me deixou muito feliz, mas eu acho que os pontos que ela falou me gratificam muito, porque é assim que eu acho que a gente tem que pensar, né? Eu acho que ela foi generosa, porque não sei se eu consigo fazer tudo isso, mas eu acho que os desafios das ciências sociais estão nessas polarizações entre micro e macro, entre o individual e o coletivo, entre essas possibilidades que ela foi colocando, na verdade, entre o território e a rede. Não dá para entender a sociedade e a pandemia sem pensar no micro, no macro, nacional, internacional. Na verdade, quanto a gente puder, na verdade, perceber como esses fenômenos se constituem e como eles caem num terreno produzindo repercussões, né, e efeitos, é a maneira que a gente pode contribuir para a sociedade, para os movimentos sociais e para a luta democrática, como ela colocou no final. Então, Carli, eu acho que enquanto você também pontua o quanto é importante a gente numerar as incertezas, né? Eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido também, né,
nesse momento histórico, é perceber que as incertezas também não são só do campo das ciências sociais, né? Das ciências humanas. A gente tendo visto agora toda essa discussão sobre a vacina e perceber que a ciência é o lugar da dúvida, né? Seja humanas, seja ciências exatas, que, na verdade, a afirmação dogmática, ela faz parte do campo das religiões, né? Embora a gente saiba que as religiões também mudam seus dogmas, mas ela faz parte da fé. E o que nós estamos chamando justamente de ciência, o que nós chamamos nesse momento histórico de ciência, é a possibilidade de ter a dúvida, de ter um tempo, de fazer e de refazer, né? Então, eu acho que você colocou uma coisa bastante importante nesse sentido. Também achei muito bom essa relação entre as práticas, e você que é uma estudiosa da questão das mídias, vai perceber que, ainda que as mudanças não sejam de mudanças e continuidade, de continuidades, de transformações e permanências, e aí dialogando também com a Sílvia, né, em relação das maneiras de estar no mundo, né, eu acho que você chama a atenção de uma coisa bem importante. Primeiro, é que eu aprendo muito com os jovens. É verdade mesmo. Eu acho que foi oportuno e foi até um pouco oportunista essa minha virada para estudar a juventude. Porque eu acredito que a socialização, o tempo em que se é jovem, determinam coisas muito importantes em relação a vivências da religião, as vivências em termos da ciência e as vivências em termos da política. Uma geração como a minha tem que saber abrir mão, por exemplo, para você, Carli, para você, Sílvia, que estão tendo outras questões que vão aparecer de uma maneira diferente para vocês do que apareceram para mim, que foi formada num outro momento histórico, né? Claro que a gente pode se complementar, e a gente está fazendo isso aqui, se complementando. Claro que você não tem um muro entre isso, porque eu acho que o diálogo intergeracional em relação à ciência também é muito importante. Ou seja, saber que para chegar em novas questões, como vocês estão colocando, você tem toda uma teoria, um acúmulo que vem da nossa tradição. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que perceba, por isso que nós damos nossos cursos, a gente dá os clássicos e faz questão que perceba os debates, as conjunturas, o momento que as questões surgiram. Mas, ao mesmo tempo, se outras gerações, que a de vocês é intermediária, vocês já estão formando os alunos, certamente verão mais do que eu estou conseguindo ver. E isso, para mim, é importantíssimo, tanto na formação como na escuta, né? Então, muitas das coisas que nós estamos falando aqui, a gente vai ter que aprender com jovens que estão vivendo o tempo da pandemia enquanto jovens, né? E isso é muito importante. O momento do seu ciclo da vida, seja pertencendo ou não às religiões, sendo ateus, como você colocou muito bem também, porque ateus e agnósticos também produzem as suas formas de conhecimento, né? Eles vão ter coisas para nos dizer, né, para mim, da minha geração, para vocês, né, que hoje são formadoras de pesquisadores também, que a gente não vai conseguir atender. Eu acho que isso, para mim, é muito científico. Na verdade, é a concepção de ciência que eu tenho, né? É aquela ciência que muda, que consegue mudar, e das ciências humanas que consegue cunhar outras categorias para dar conta da realidade, dialogando com o acúmulo e, ao mesmo tempo, se abrindo para o novo. É essa possibilidade que a gente tem de poder contribuir, né? Eu acho que as ciências humanas, as ciências sociais em particular, elas só têm sentido, ainda que, repetindo o que Carli lembrou, né? Ainda que elas descrevam como as coisas são, elas só têm sentido se elas contribuírem para como as coisas deveriam ser, do nosso ponto de vista, que é um ponto de vista de incluir atores sociais, de dar conta do desafio da diversidade, porque valorizar a diversidade não é uma coisa calma, não, ao contrário, é muito desafiante, e a gente tem que negociar o tempo todo, se colocar e se recolocar, né? Então, valorizar a diversidade não é uma coisa, na verdade, que vá acalmar. Ela é um desafio muito grande, que está sendo colocado adiante. Então, eu realmente anotei bastante as duas colocações e vou me ajudar a continuar pensando. E aí, então, que eu quero agradecer, Sérgio, a sua bela mediação e esse presente dessas duas queridas
socióloga e antropóloga que você chamou para ser minhas debatedoras. Regina, nós é que agradecemos, estamos aqui no nosso limite do tempo. Passo também às colegas Silvia e Carli para uma rápida despedida. Silvia, por favor. Agradecer também ao Sérgio, né, ao CEA, aos colegas Alexandre, Fortes e Regina. Muito obrigada, realmente muito obrigada. Essa fala super emocionante e que bom que a gente está tendo essas trocas. Agradecer a Carli também por essa troca. Muito obrigada. Carli? Esse ano eu comemoro 10 anos de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E acho que tem um conjunto de coisas no meio desse caos que são momentos de celebração, e esse foi mais um deles. Eu acho que o Centro de Estudos Avançados é uma iniciativa super importante e que precisa, e está sendo conduzida com muito cuidado e carinho. Eu acho importante para a Universidade Rural, importante para nós, docentes e estudantes, e para a comunidade acadêmica com a qual a gente se relaciona. Então, muito obrigada, Sérgio, obrigada à Conceição do Alexandre, Fortes, e de toda a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O programa de pós-graduação em Ciências Sociais está aberto ao diálogo e à construção desse campo. E, Regina, como é bom ter uma aula com você. Muito obrigada por mais uma aula. Regina, então, se você quiser falar mais alguma coisa para se despedir. Não, eu só quero agradecer muito e desejar vida longa, forte para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo seu centro, pela sua pró-reitoria, e acredito que nós vamos ter muito o que fazer pós-pandemia, juntos, valorizando a universidade pública, valorizando o intercâmbio entre as disciplinas, valorizando o conhecimento que a gente conseguir ter a partir daí, uma reflexão conjunta entre centros, temos que juntar nossos esforços. Como disse uma grande amiga minha do Rio Grande do Norte, ninguém solta a pauta de ninguém. Ótimo. Muitíssimo obrigado novamente a Carli, a Silvia e, de forma muito particular, a Regina, que prontamente aceitou o nosso convite, né? Quero também agradecer a todas e todos os ouvintes que nos acompanham hoje, seja pela nossa plataforma no canal do YouTube, como também em outras plataformas, onde o programa é retransmitido, né? Pedindo a todos que estejam conosco na próxima quarta-feira, quando vamos tratar de um outro tema ligado à educação, né? Com a professora Elisséia Mendes, da Federal de São Carlos, né? E nessa sequência de mesas e temas, a ideia é oferecer ao público que nos acompanha um debate qualificado, plural, crítico, né? De uma cesta de questões que nos atingem a todas e todos nessa pandemia. Mais uma vez, grato, Regina, Silvia e Carli, e nos vemos em breve. Um abraço a todos e boa noite. Até mais. Até a próxima.